Olá, cancerianos! Como vocês estão? Eu espero que bem. Eu sou Anne Marques. Gratidão por sua presença aqui no canal O Equinócio Tarô. Esta é uma leitura geral e atemporal para o signo de Câncer. Então, acolha as mensagens que ressoam no seu coração, aquelas que não ressoarem, você deixa ir. Leitura para o signo de Câncer. O que os queridos e abençoados regidos sob o signo de Câncer precisam saber para este momento das vossas vidas. Quais são os recados, quais são as orientações para os queridos regidos sob o signo de Câncer. E no fundo do deck, essa carta é forte e traz uma mensagem que eu adoro. Vamos lá, vamos começar com esta carta aqui. Então ela fala sobre a integridade e gosto, porque traz este animal de poder, é um dragão, e já já eu explico para vocês, eu falo para vocês qual é o questionamento que o dragão faz para nós quando vem numa leitura, tá bom? Já já eu falo para vocês. Olha só que linda essa mensagem. Solte, largue as coisas que ofendem a sua alma. Abrace a sua verdade. É a sua vida. Não deixe que ninguém a viva por você. Quem me acompanha aqui no canal sabe que em alguns momentos, quando vem para falar isso nas leituras, eu falo exatamente essa frase. Essa carta é uma carta que realmente traz uma mensagem muito poderosa, principalmente sobre momentos das nossas vidas em que, por certos motivos, né, a gente vai guardando certas coisas e a gente vai levando certas coisas ao longo até de uma vida inteira. A gente vai carregando isso, né? E são pessoas, situações, enfim, né, que ofendem a nossa alma e a gente acaba perdendo a nossa integridade por conta destes cenários. Né? A gente acaba se descaracterizando, a gente acaba deixando de ser quem a gente é. E aí a sensação, né, que essa carta traz e a mensagem como um todo é de que parece que a gente está simplesmente entregando a nossa vida na mão de outras pessoas. Isso é algo muito, muito, muito sério. Isso é algo que realmente a gente, na grande maioria das vezes, a gente não se apercebe que a gente vai cedendo território, ou seja, a gente vai perdendo a nossa integridade, a gente vai se distanciando da nossa verdade. O que é essa verdade? É sobre a nossa autenticidade, é sobre aquilo que ressoa muito nas profundezas do nosso ser, e a gente vai se descaracterizando, vamos aceitando essas ofensas que veio aqui na carta, né? Escrito na carta, e a gente simplesmente vai seguindo, mas sem saber onde foi que a gente se perdeu. Sabe, exatamente quando tem aquele dito que fala, né, o fio da meada, a gente simplesmente não sabe, a gente perde o fio da meada e a gente não sabe onde que a gente se perdeu, qual foi o ponto em que a gente se descaracterizou e deixamos de se sentir íntegros. Aqui, gente, é importante falar, né, que o nosso português ele traz várias interpretações, então gosto sempre de colocar da melhor forma possível, já que eu estou nesse papel de comunicador para vocês, então gosto de colocar tudo da melhor forma possível. Então aqui, essa questão de integridade não é de caráter, ok? Que muitas vezes a gente fala, aquela pessoa não é íntegra. Não é nesse sentido que a palavra está vindo aqui para vocês. É no sentido de integral, é no sentido de união, no sentido de coesão. Então a gente vai deixando de ser aquele todo para ser pedacinhos, como se nós passássemos a ser cacos,
sabe? Migalhas de nós mesmos. E aí, para reunir tudo isso, ufa, é aquela missão, né? E as leituras aqui do canal, elas vêm sempre nesse sentido, né? De ajudar a promover este reencontro com a nossa divina essência. São leituras voltadas para a reflexão interior. Então, quando vem uma mensagem assim na minha mesa, e principalmente com este animal de poder, é que realmente a coisa fica muito, muito, muito poderosa. Minhas mãos, olha, estão daquele jeito, né? Então, assim, realmente é algo que a gente precisa pensar, precisa avaliar e puxar a cordinha e falar, opa, peraí, né? E vamos nos resgatar, vamos voltar nesse sentido de integral, né? Nesse sentido integral, nesse sentido de integralidade, de unidade, tá bom, meus queridos? Que linda essa mensagem para vocês. Eu não esqueci não da questão aqui do dragão, eu já falo para vocês. Olha só que lindo. Aqui, gente, tem um trabalho muito bonito acontecendo de ativação de chakras muito, muito, muito importantes aqui e me traz uma sensação aqui de chakras superiores. Então, aquele trabalho que começa no chakra cardíaco, que é o chakra que está exatamente num ponto central no nosso corpo energético, né? Então tem ali o nosso chakra cardíaco e aí dali para cima a gente tem os chakras superiores e os chakras inferiores. Lembrando que inferior não quer dizer que seja um chakra ruim, ele é igualmente importante como um chakra superior, é apenas no sentido de dimensionamento, tá? De posicionamento. Então, a gente tem ali o chakra cardíaco, depois nós temos o chakra laríngeo, e aí nós temos Agnya Chakra, que é o ponto entre as sobrancelhas, e o chakra da coroa, que é o chakra do topo da nossa cabeça. Então, com exceção aqui do chakra laríngeo, pode ser que venha, eu ainda vou trabalhar com vocês, além do tarô, vou trabalhar com vocês 2 oráculos que são sensacionais. Pode ser que venha também esse trabalho com a vocalização, né, com a verbalização, com a comunicação. Muitas vezes para pontuar sobre essa questão do ser integral, né, daquela pessoa que se reencontrou, daquela pessoa que se reorganizou, né, puxou, achou lá o fio da meada e puxou aquilo e falou assim, opa, peraí, eu vou abraçar a minha verdade, é mais do que hora para que isso aconteça. Eu não vou deixar que a minha vida fique nas mãos de ninguém, tá bom, meus queridos? Então aqui vem essa ativação de chakra cardíaco com esse verde esmeralda maravilhoso, magnífico, e tem a ver muito com relação a esta mensagem. E no centro da leitura, esse lilás trazendo essa conexão com o chakra da coroa. Então a gente tem essa percepção, essa expansão e também uma questão de purificação aqui. Com toda certeza, a leitura ela está vindo também para transmutar situações que não estão sendo legais exatamente aqui, que ofendem a sua alma. Olha que profundo, né? Não é que ofenderam você, mas é que ofenderam a sua alma. Então é aquilo que vai fundo na nossa essência, né? Então, assim, aqui é o momento realmente de estar transmutando, de estar purificando, limpando tudo isso, tá bom, meus queridos? Elevando aí vocês para um outro patamar, para uma nova jornada. Linda essa carta, e ela diz assim, foque, e eu vou traduzir como coloque a sua atenção, no quão longe você já chegou, não no quanto falta para você chegar. Você vai encontrar ajuda em lugares inesperados. Adoro essa mensagem e ela traz 2 mensagens aqui, né? Primeiro, sobre a questão da nossa jornada. Então, muitas vezes, nessa situação aqui da integridade, a gente olha e a gente fala assim, né? Poxa vida, eu ainda tenho tanto para percorrer e estou sentindo, né? Principalmente por conta dessa questão da falta de coesão e da falta de conexão com a nossa verdade, parece que fica impossível se chegar em algum lugar ou conquistar algo ou realizar algo ou até mesmo se sentir satisfeita, se sentir satisfeito. É uma questão de que às vezes até pode ser que a gente tenha tudo o que a gente deseja, de bens materiais, de pessoas ao nosso redor, mas parece que falta alguma coisa, parece que falta um recheio. Sabe quando a gente come aquele bolo, a gente fala, se tivesse um recheio ia ficar
supremo, sabe? Ia ficar superior o negócio, mas tá faltando uma coisa. Então aqui o que vem para falar para vocês é o seguinte, e principalmente por conta dessas situações que precisa soltar, precisa liberar, e aí o chakra cardíaco vem agindo de uma forma maravilhosa, magnífica, né? Pra gente liberar essas questões que ficam, né? Essas emoções que ficam aprisionadas, que ficam como blocos dentro de nós, impedindo o chi, impedindo a energia da vida, o fluxo de energia vital de fluir nas nossas vidas, né? A gente acaba olhando só para o tanto de caminho que ainda falta para que a gente chegue, para que a gente conquiste, para que a gente realize, mas esquecemos de ver todo um caminho que foi percorrido, toda uma jornada, toda uma trajetória de vida, todo um aprendizado. E olhar para as coisas que a gente já conquistou se faz deveras importante porque traz esse senso de integralidade. Devolve esse propósito, acende a chama viva. Não estou dizendo que a gente tem que ficar lá naquele eterno passado e achar que a gente não precisa de movimento. Não é isso. Mas é dar o devido valor a toda uma trajetória que hoje te coloca nesse lugar. Ah, Yane, mas e as coisas que então ofenderam, né? As coisas que foram ruins? Eu devo dar valor a isso? Sim, com toda certeza. Porque isso te... Eu não estou dizendo que a gente tem que pegar aquilo e fazer daquilo um troféu. Eu não estou dizendo isso, mas eu estou dizendo que, poxa, é pra gente ver que a gente é capaz de sim criar novas asas e voar. De que sim, a gente pode se reinventar, de que sim, a gente pode se reconstruir, de que sim, a gente pode usar aquele ponto que foi deveras, às vezes, muito desafiador, a gente pode sim dar um novo olhar para aquilo, sabe? E podemos e vamos conseguir, porque temos esta capacidade, porque somos filhos e filhas de um Deus, gente, que age sempre no superlativo. Então não é brincadeira, é coisa séria, né? É seríssima. Somos filhos e filhas de um Deus que age no superlativo, não é no diminutivo. Então não é no caquinho que é pra gente viver, não é na migalha, é pra gente viver na integralidade. Integral. Seres que se espelham na unidade do divino, na união das forças que constroem o um. Tá bom, meus queridos? Então aqui traz essa mensagem. Olhe para tudo que você passou e veja o quanto essa estrada de vida te faz sábia, te faz sábio, te faz grandiosa, grandioso, o quanto isso te ajudou a estar hoje nesse momento. Às vezes com um band-aid aqui e ali, uma cicatriz aqui e ali, né? Umas rugas a mais aqui e ali, faz parte, né? Isso para mim é sempre um ponto de agradecimento. Eu olho aquela ruga no rosto e eu falo, poxa, que legal, é vida vivida isso, sabe? É vida vivida. Então tem história ali naquela marquinha, né? Tem uma história. Então é pra gente olhar para aquele ponto com apreço, com valor e com gratidão, porque aquilo nos mostrou a nossa força, a nossa capacidade e o quanto nós podemos ir adiante. Tá bom, meus queridos? E dá a estrada, dá o caminho para que você continue seguindo. Tá? E aqui também vem para vocês, a minha voz começou a falhar, isso quer dizer que realmente está transmutando, tá, gente? Isso acontece quando vem leituras assim, principalmente com uma energia forte de fogo violeta. Então aqui falando sobre essa questão do auxílio, né? A leitura toda aqui nos oráculos, ela vem trazendo animais de poder. E então a presença de pessoas, de seres, de ajuda que pode estar acontecendo tanto de uma forma material, então são aquelas pessoas que você vai se conectar nesse interim da sua vida, nesse momento de reconstrução do ser, são aquelas pessoas que vêm exatamente para somar, e eu espero do fundo do meu coração que esta mensagem esteja agregando, esteja contribuindo positivamente para a sua vida, que possa estar tocando a sua essência e ajudando você de alguma forma, que possa estar falando mesmo com a sua alma, sabe? Que seja aquele momento em que você faz aquele soul searching, né? Aquela busca da sua alma, aquele fio da meada, né? Que a gente, opa! Então que você possa resgatar tudo isso e que essa mensagem possa estar chegando no seu coração, Câncer, como um sopro suave, trazendo luz, amor, esperança, fé renovada,
e sempre muita inspiração. Tá bom, meus queridos? Então, que eu possa estar sendo dessas formas de ajuda, de auxílio para vocês. Pode ser que seja através dos seus guias, mestres, mentores, anjos, seres de luz, irmãos das estrelas, ou pode ser que seja sob uma forma física, assim como eu aqui. Tá? Então, essa carta ela traz essas duas mensagens. E aqui, né, falando sobre os animais de poder, nós temos o unicórnio, nós temos a libélula, e temos o dragão. Eu já vou falar para vocês a mensagem, a pergunta que ele faz. E a pergunta que ele faz já vai ser o nosso mantra de poder, tá? Essa carta aqui, ela vem com um propósito na vossa leitura muito particular, muito peculiar, porque tem muito a ver com a questão desse ano, que é um ano regido, uma das cartas, né, um dos arcanos maiores é o eremita. Então, se faz necessário mesmo estes movimentos. Olha só que interessante, o espaço sagrado. Ele diz assim: dedique um tempo para o sonhador que existe dentro de você. Então, veja que sempre há uma nova oportunidade para a gente despertar aquilo que porventura ficou perdido. E aquela verdade que fala aqui de abraçar a sua verdade, aquele sonho que de repente ficou. Quantas coisas no decorrer das nossas vidas que, se a gente olhasse para trás, a gente falasse, nossa, mas eu mudei muito. Com certeza, todos devemos ter esse olhar de falar, nossa, mudei, né? Mas quantas coisas que a gente olha, a gente fala assim, poxa, eu perdi aquele brilho, aquela alegria ou aquele sonho que ficou para trás. Tem coisas que a gente realmente tem que deixar no passado, eu falo isso sempre para vocês. Mas tem coisas que é muito legal a gente trazer isso. É legal a gente, opa, peraí, eu vou buscar aquilo de novo. Então, aqui também vem para mim, quando você acorda, desperta esse sonhador que existe dentro de você, acordar essa esperança, manter a chama viva dentro do seu coração acesa, né? E nesse movimento de integralidade do ser, né? Resgatar aquilo que porventura ficou para trás, porque foram tantas ofensas, foram tantas coisas, às vezes, negativas, que você foi nesse movimento de dar espaço, né, de ceder território para que outras pessoas fossem invadindo, né, o seu ser fosse invadindo a sua vida, você também deixou de sonhar, né? Encontre poder na calmaria. Eu gosto demais disso. No seu espaço sagrado está a paz que você busca. Gente, que espaço sagrado é esse, né? É algo que eu trago para vocês sempre nas leituras. A energia do nosso chakra cardíaco é o chakra, não é o coração, tá, gente? É o chakra. O que é o chakra? É um vórtex, é um centro de energia por onde flui a energia vital. O chi, o prana, a energia divina e divino chacha que eu brinco com vocês, tá? De forma carinhosa. Por quê? Nós temos no nosso corpo energético esses vórtices, como eu exemplifiquei até aqui usando a fada, né? Como o posicionamento deles para vocês, que se comunicam no nosso corpo energético. Então, eles estão posicionados no nosso corpo físico, mas eles vão se comunicar no nosso corpo energético, captam essa energia da vida e trazem essa movimentação e trazem toda esta ativação. Então, quando eu falo de chakra cardíaco, estou falando de um grande portal, estou falando deste espaço sagrado, do templo do nosso ser, de onde nós estabelecemos a conexão com a nossa divina presença eu sou, que é aquilo que nós somos e que quando nós abraçamos a nossa verdade, nós estamos estabelecendo esta conexão uníssona, integral, perfeita com a nossa divina presença eu sou. E aí, gente, não há espaço para ceder a sonhos ou deixar as suas mãos na vida de ninguém, porque simplesmente você sabe. E ponto. Entende? Então, assim, é o resgate da sua essência. E nesse ponto de conexão, né, nesse espaço sagrado, é o lugar, é o seu templo. E é o lugar onde você encontra essa paz profunda aqui, com essa flor de lótus, aquela frase linda de Thich Nhat Hanh, que diz, sem lodo não há lótus. Então perceba que todos os desafios, eles são necessários para que a lótus desabroche. E o que isso quer dizer, Anne? O que isso quer dizer é que
Seja como a lótus. Sejamos como a lótus. Vamos florescer em meio ao lodo, mas não vamos permitir, assim como a lótus, tá, gente? Que é fato, ela nasce e nenhuma gotinha de lodo permanece nas suas pétalas. Ela simplesmente resplandece, floresce lindamente, maravilhosa, né? E permanece ali com todo o seu esplendor, com toda a sua glória, né? Então sejamos como esta flor de lótus, trazendo essa sabedoria de não deixar que as interferências do meio, do ambiente em que a gente esteja, das pessoas que nos circundam, que venham a nos atingir a tal ponto que nos impeçam de florescer, desabrochar e resplandecer com toda a nossa glória. E que, através dessa conexão com este espaço sagrado, ou seja, conexão direta com a nossa divina presença eu sou, que faz a ponte, o elo de conexão com Deus, com o divino, né? Conquista essa paz profunda dentro do seu ser e passa a fazer decisões assertivas, decisões que façam com que a sua jornada flua em paz na direção de um ser integral, na direção de um indivíduo, ok, Câncer? Você, tá? Que com certeza vive a sua vida em sintonia com a sua verdade, não deixando os seus sonhos para trás, não cedendo território para que você acabe ficando, né, descaracterizada, descaracterizado. Tá bom, meus queridos? Eu vou tirar uma mensagem para vocês, vamos ver as confirmações, o que mais que vem para vocês. Eu vou tirar com o tarô, mas antes eu quero aproveitar e fazer o questionamento, e aí a gente já vai fazer o mantra, tá? O questionamento que o dragão faz quando ele vem na minha mesa, gente. O dragão, ele é esse animal de poder que ele entra em contato com os 4 elementos: terra, fogo, água e ar. E na minha opinião, ele estabelece, através dessa base muito bem consolidada, ele consegue estabelecer também a conexão com a quinta essência. Então, o que isso quer dizer? Quando o dragão vem na minha mesa, ele traz esse questionamento. E eu vou fazer como se fosse o dragão fazendo para vocês a pergunta, tá? E ele diz assim: Câncer, você está pronto, você está pronta para viver uma vida extraordinária? Pergunta. E aí você responde: sim, sim, eu estou pronta, eu estou pronto. E aí nesse momento que você responde sim, pode escrever aqui embaixo nos comentários sim, tá? Se você sentir no seu coração. Mas a ideia é que você reflita sobre esta mensagem, sobre essa pergunta. Quando você responde sim, você está afirmando que você realmente está abraçando quem você é. E a partir do momento em que você responde e afirma, né, e acolhe a sua verdade, a verdade do seu ser, a verdade da sua divina presença eu sou, você passa então a viver uma vida de propósito e de significado para você, não cedendo espaço para que os outros fiquem dando opinião, falando isso, aquilo. As pessoas podem até opinar, mas querer que você viva a vida por elas, aí já são outros 500. Entende? Tá bom, meus queridos? E aí o mantra que vem para passar para vocês é um mantra que se une a esse questionamento que diz assim: vamos juntos? Eu convido você a fazer comigo este mantra, você faz daí e eu faço daqui, vamos unir os nossos corações? Então vamos lá. O mantra é o seguinte: eu vivo uma vida extraordinária. Eu vivo uma vida extraordinária. E eu decreto: está feito. E assim é. Tá bom, meus queridos? Yes! Afirme, escreva aqui embaixo, decrete, tá bom? Afirme isso com poder para você, tá? E eu convido você a escrever aqui embaixo nos comentários, porque sempre que a gente escreve, nós estamos fazendo esta afirmação, nós estamos decretando isso para nós, para o divino. No início era o verbo, a palavra tem poder. Então, quando a gente afirma com esse tchatcha, né, com esse ti, com essa força, olha minhas mãos, gente, misericórdia. Quando a gente afirma com essa, né, com todo esse afã, com todo este amor, né, com certeza nós estamos decretando isso para nós. E a partir do momento em que a gente afirma que a nossa vida é extraordinária, nós vamos estar totalmente alinhados, né, com a nossa verdade.
E não vamos estar carregando coisas que de repente não foram legais. Essa questão da carta aqui que diz: largue, né? Solte, libere as coisas que ofenderam a sua alma. Imagina que é como se fosse o lodo lá na pétala da flor de lótus. Entende? Tá sujando a sua beleza. Então a ideia aqui é a gente purificar. A energia do fogo violeta vem forte para vocês. Depois eu faço um decreto aqui de ativação, tá bom? Como sacerdotisa que sou, trabalhando dentro dessa frequência do raio, da luz crística de ouro e também de Lord Melquisedeque, então posso fazer este decreto para vocês para ajudar a transmutar e a purificar. Tá bom, meus queridos? Que leitura é essa em Câncer? Vamos! Agradeço a Deus por me permitir realizar esta leitura forte, uma leitura profunda para os queridos regidos sob o signo de Câncer. Gratidão, meus queridos, por todo o vosso carinho, todas as curtidas, compartilhamentos, a você que está inscrito aqui no canal, a você que está chegando, seja super bem-vindo aqui no canal O Equinócio Tarô, feito por mim, Anne Marques. Gratidão, meus queridos, por toda essa energia, por todo esse amor, por todo esse carinho. Gratidão por esta vibração maravilhosa que vocês emanam na minha direção, na direção de toda a minha equipe. Estejam certos que chega aqui sim como um forte e poderoso abraço de luz. E é por isso, meus queridos, que eu sempre abençoo a cada um de vocês com as infinitas bênçãos da luz crística de ouro, aqui, agora e por todo sempre. Que elas estejam sempre iluminando o vosso caminho, protegendo vocês, guardando vocês. E assim é. Vamos lá, nós vamos assim, juntos, nesta grande e poderosa energia do bem maior, corações unidos. Quais são as mensagens para os queridos regidos sob o signo de Câncer? O que mais eles precisam saber para este momento das vossas vidas? Quais são as confirmações? Quais são as orientações para os queridos regidos sob o signo de Câncer? E é importante falar para vocês, né, sobre isso. Olha só, isso aqui, nossa, isso aqui é uma super confirmação. Isso não é uma confirmação, isso é uma super, é uma super confirmação. Olha isso, gente, meu Deus, que coisa linda. Que coisa linda, uau. Olha isso, yes, yes, perfeito. Ai, que linda essa leitura, gente, meu Deus do céu, que coisa linda de leitura. É importante falar para vocês, eu tô assim, eu tô em estado de graça com essa leitura. É importante falar para vocês, eu até perdi, agora eu que perdi o fio da meada, fiquei emocionada com a leitura, depois pá. É importante falar para vocês que às vezes eu me refiro, né, e digo signo de Câncer, enfim, para você que acompanha aqui as leituras. Então assim, pode ser, tá, gente, que essa mensagem seja totalmente direcionada para você do signo de Câncer? Pode. Pode ser que seja, às vezes, para alguém que você conheça, tá? Às vezes a mensagem chega com aquela intenção de, principalmente por conta dos laços de amor que a gente vai construindo, ou até às vezes de alguma pessoa que passou pela sua vida, ou de repente está nesse momento fazendo parte da sua vida, para que você possa entender essa outra pessoa. Então ela vem como se fosse um espelho, né? Ela vem trazendo para você exatamente o que está acontecendo lá do outro lado. Ou às vezes, né, de uma pessoa que você conhece e é super amiga, super querida sua, né? Aquela pessoa assim, delícia na sua vida. E aí essa mensagem vem com essa intenção de que você receba esta mensagem para transmitir a esta pessoa, tá? Então, às vezes aquela pessoa que precisa daquela orientação, precisa daquele carinho, precisa daquele abraço, tá? E aí, gente, se for o caso, tá? Eu super recomendo que você compartilhe o vídeo com essa pessoa, para que este vídeo chegue nessa pessoa que você pensou. Se eu falei e você pensou, você fala, opa, é essa pessoa. E aí você explica, você fala assim, olha, tá lá signo de Câncer, mas se atenha à mensagem, eu assisti e realmente é perfeitamente para você. Tá bom, meus queridos? Pode ser que você seja a pessoa, né? É que nem um carteiro, né? Você vai ser a pessoa que vai levar
essa mensagem, tá bom, meus queridos? Então vamos lá, gente, o que é isso nessa leitura? Tá demais, né? Bom, então a gente começa assim, né, com esse movimento realmente de brilho. Então é sobre aquela questão de não diminuir a sua luz para caber. A leitura ela vem de uma forma muito profunda e muito assim, sem falando pá, sabe? É sério, uma leitura séria. Minhas leituras são sérias, né, gente? Vocês sabem disso. Mas é uma mensagem assim. Nós estamos num ano que é um ano de frequência 9. 2025 é um ano que vibra no 9. E aí o que acontece, né? É um ano que ou a gente define tudo, limpa tudo, purifica tudo, exatamente como está aqui nessa carta central. Ou então, quando chegar lá no ano 10, ao invés da gente, uau, né, brilhar como o sol, a gente vai estar carregando pendências. E aí não vai dar. Entende? Não vai dar. Por quê? Porque nós vamos estar carregando. Olha essa questão aqui. Como é que a gente vai brilhar se a gente não se sente íntegro? Lembra que o íntegro é no sentido de recheio, no sentido de ser integral, tá? Lembra disso. Quando eu me referir à palavra integridade, eu estou falando não de caráter. Estou falando de sensação de todo, sensação de pertencimento. Com quem? Você com você. Tá? E você a Deus, a fonte. Tá? Então, como é que a gente vai poder brilhar com todo o nosso esplendor, com toda a glória do divino que habita dentro de nós, se nós estamos carregando um monte de coisa, um monte de cacareco que está nos impedindo de brilhar? E tem mais, estamos diminuindo para caber em cenários, em situações, onde isso pode estar acontecendo, em casa, no trabalho, algum tipo de relacionamento. E aí você que tem que ter aquele olhar de averiguar e perceber, se estudar, como diz, né, grande Aristóteles, saber se é o início de toda a sabedoria. Então estamos aqui na luz da consciência, na luz da superconsciência. O sol muitas vezes é tratado como uma consciência, mas não é só uma consciência qualquer, gente. Não é uma conscienciazinha, é uma superconsciência. É a top consciência, é a uba consciência, entende? Então, assim, é a super consciência. Eu não estou fazendo propaganda do aplicativo, tá, gente? Estou falando da palavra em alemão, que quer dizer, tipo, a top, 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 assim como se referem a Gisele Bündchen, né? Uba Model. Então, eu estou me referindo a esse conceito, tá? Então, assim, é sobre isso, é sobre brilhar e não ter que se diminuir e se descaracterizar, deixar de fazer aquilo que você gosta, deixar de investir em você, e principalmente o seu tempo, a sua dedicação. Aqui, as cartas trazem a seguinte mensagem: para de diminuir para caber onde você não deve. É hora de transformar, é hora de purificar. E aqui o divino vem trazendo aquela limpa, é aquela vassoura mesmo que vem levando, vem limpando, e o que tiver que sair da sua vida vai sair. O que tiver que sair da sua jornada vai sair, para abrir espaço para que permita com que você possa se dedicar nos seus feitos, se for algo que você queira estudar, se for algo que você queira fazer, se for algum projeto, se for alguma coisa você com você, entende? Urge essa questão de você se dedicar para o principal projeto da sua vida, que é você. Tá? Que é você. E aqui vem sobre o resgate de uma força muito, muito, muito grandiosa, que é a força do espírito, tá? Que é aquela força em que nós temos aquela convocação do Supremo, que fala, opa, knock, knock, vamos! É hora de você viver o seu propósito, é hora de você viver a sua vida, não deixar a sua vida nas mãos de ninguém, assim como a carta. É hora de você abraçar quem você é. E aqui nessa carta traz muito sobre essa questão da dualidade, porque traz o nosso aspecto mais gentil, o nosso aspecto mais ameno e o nosso lado mais trevoso, o nosso lado mais primitivo. Ah, Anne, mas então quer dizer que eu tenho que alimentar um e deixar o outro lá? Não, não. É simplesmente temperare. Nós temos que temperar isso. Nós temos que entender que lado que é necessário ser utilizado.
Muitas vezes nós vamos ter, que até falei sobre a questão da vocalização, da comunicação, muitas vezes você vai ter que falar alguma coisa. Isso não quer dizer que você vai falar utilizando o seu lado fera. Você pode comunicar fazendo uma comunicação gentil, uma comunicação educada, falando não. Aquela palavrinha pequenina, diminuta, que não gasta nenhum, sei lá, ponto alguma coisa, mililitros de saliva, e você, opa, ali você já definiu. Não. Aqui, não. Entende? Então, assim, é saber se colocar, é saber se posicionar e saber encontrar também dentro de si os mecanismos, as forças, as energias que são necessárias para que você possa passar pelo processo de uma forma íntegra, de uma forma total, em que você sinta, aqui quando eu falei sobre o chat, isso aqui é o sol, o que seria o sol se não fosse o chat, né? O sol é o chat. E é aquilo que eu falo para vocês, né? Que eu sempre desejo, das infinitas bênçãos da luz crística de ouro. Então, assim, é um momento realmente totalmente propício, tá, meus queridos, para que você acorde, desperte este sonhador, encontrando, olha que lindo, encontre o poder na calmaria. Que calmaria é essa? Na calmaria do equilíbrio, não é nem no lado mais, nosso lado mais gentil e nem no nosso lado mais, é o caminho do meio. Aquilo que eu sempre falo para vocês, né? Eu sempre falo isso para vocês. O porquê que a marca se chama O Equinócio, ou Equinócio Tarô, né? Então, inclusive falando sobre isso, tá, gente? Se você quer saber o material que eu estou utilizando aqui com vocês, tá? Se você quer saber os decks que eu estou utilizando e outras coisas mais, né? Quer saber um pouquinho mais sobre a história da marca, do canal, um pouquinho mais sobre mim, quem é Anny Marques, um pouquinho mais da minha trajetória, da minha jornada que me trouxe até aqui, né? Tem muita coisa legal lá no site, eu vou deixar aqui, aparece aqui, ó, tá aparecendo agora aqui embaixo para vocês o endereço do nosso site, tá? Tá aparecendo aqui para vocês e eu vou deixar aqui o link, tá? No cantinho da tela, ó, o link direto para você, tchuc, clica e você, tchuc, vai lá pro site, dá uma olhada lá, navega, olha, tem muita coisa, tem sempre novidade, tem sempre atualização para vocês, tá bom? Tô convido você a conhecer e depois volta na leitura para você assistir ao vídeo completo, tá bom, meus queridos? E lá tem essa, tô falando isso porque lá tem a história, né, do porquê dessa questão, olha, nossa, essa carta, meu Deus do céu, porque traz essa questão do caminho que a gente deve seguir, né, e como que a gente pode transitar em meio a essa têmpera perfeita. Então, o momento pede equilíbrio, o momento pede paz interior, porque para se fazer qualquer tipo de escolha, mas é uma escolha majoritária ou é uma escolha minoritária, não importa. Fazer escolha, nossa vida, ela é, toda a nossa jornada é uma soma de escolhas. E eu gosto de usar, né, um trechinho de um poema lindíssimo da nossa querida Cora Coralina, que ela fala que a vida é uma colcha de retalhos. Então, para mim, na minha opinião, a vida é uma colcha de escolhas. Então, cada retalho é uma escolha que a gente vai remendando e vai dando formato da trajetória das nossas vidas. Então, seja uma escolha minoritária ou seja uma escolha majoritária, se nós não escolhermos a partir de um ponto de discernimento, de um ponto deliberado, é lambança na certa. E ao invés de brilhar, de nós sermos bem-sucedidos, que por sinal aqui vem essa energia lindíssima para vocês, tá? Desse momento novo para vocês, tá? Inclusive falando sobre ajuda, sobre pessoas que podem se unir a vocês, tá? Movimentos relacionados às sincronicidades e tudo mais, né? Tá super favorável para vocês brilharem, desde que vocês sigam neste equilíbrio. O casamento perfeito que nos leva ao encontro com o um, tá? E sabendo que muitas coisas realmente vão ficar para trás, né? Não dá para que a gente possa seguir na trajetória das nossas vidas, e aí vem essa carta, né? Não dá para a gente seguir sem que algumas coisas fiquem para trás.
Então, é um momento realmente de um renascimento muito grande, de um despertar muito grande aqui para vocês, tá? Lembra sempre que quando nós estamos falando sobre a natureza, nossa mãe, Gaia, nosso chão, nossa casa primeira, né? E nós vamos fazer uma semeadura, qualquer tipo de cultura que se faça, precisa revolver, precisa limpar, precisa purificar, tirar uma folhinha que já passou, tirar, mexer, aerar, colocar nutrientes, né? Enfim, precisa preparar esse solo para que outras coisas venham a florescer. E olha o sol, que lindo. Essa carta me traz uma sensação daquela música muito bonitinha que diz assim: para onde tenha sol, é para lá que eu vou. Olha, são vocês na direção do sol. E que sol é esse? Na direção dessa super consciência, na direção deste brilho pessoal, na direção desse caminho em contato com quem você é. Mesmo que sejam sobre relacionamentos, que seja sobre algo no seu trabalho, que seja algo na sua casa, ou alguma outra situação que você venha lidar, saiba que é o momento de você brilhar. Até rimou, né, gente? Mas é o momento de você direcionar, né? Primeiro, valorizar tudo que foi aqui nesse caminho para trás, quanto não foi percorrido, né? E aí você vai escolher levar com você certas coisas que são importantes e outras coisas não vão. Pessoas, coisas, né? Não vão. Tá? E nesse momento você segue. Né? Você segue. Nós estamos falando aqui de um momento para vocês de grandes oportunidades, de conexões também, falando sobre essa questão de auxílio que vem aqui, vem confirmado também para mim nas cartas do tarô, tá? Então, pode esperar por pessoas, um amparo que venha do plano espiritual, mas também de pessoas no plano da matéria que venham a se unir a você, tá bom? Para estar ajudando você neste momento, para estar ajudando você neste desenvolvimento desse sonho. Dedique um tempo para acordar, né, o sonhador, para despertar o sonhador que existe dentro de você. E muitas vezes a gente quer as mudanças das nossas vidas, mas isso não vai acontecer como num passe de mágica, sem a reforma íntima. Saber-se é o início de toda a sabedoria. E pegando um gancho na frase de Aristóteles com toda a licença e respeito, se saber-se é o início de toda a sabedoria, então todo o desenvolvimento da vida advém disso. Não tem como se desenvolver se não existir o trabalho, o garimpo, né? Nas profundezas do ser. Não há como se desenvolver, não há como brilhar, não há como saber que passos, né, serão ou tendem a ser mais assertivos ou não, ou de simplesmente saber para onde eu estou indo. Né? Passamos a dedicar o nosso tempo, a dedicar a nossa vida em coisas que simplesmente não têm fundamento. Por isso que saber-se é o início de toda a sabedoria. Tá bom, meus queridos? Deixa eu ver o que vem no fundo do deck para vocês, como mais uma super, mais uma uba confirmação para vocês. Misericórdia. Meu Deus do céu, gente, o que é isso nessa leitura? Tá demais. Eu vou tirar uma mensagem com este deck de oráculo para vocês. Já falo sobre essa daqui e no final eu vou tirar uma mensagem de círculos de proteção. Tá? Círculos de proteção energética, são escudos de proteção que vão ajudar muito para que você concentre essas forças neste momento, sabe? Para que você angarie força, energia, poder para fazer as transformações que são necessárias, tá? Neste desenvolvimento, nessa nova fase, nessa nova etapa dessa jornada da sua vida. Tá bom, meus queridos? E aqui realmente fica muito, muito, muito confirmado para mim sobre essa questão dos caminhos abertos para vocês, tá? Justamente por quê? Porque o que precisou findar, findou. Então não tem mais aquele fardo, não tem mais aquele peso, não tem mais aquele obstáculo que estava obstruindo a passagem.
Pensa no solo, como eu falei. Imagina que você vai fazer uma semeadura num solo que está só o pó. Você faz assim, parece areia, nem é terra, parece areia. Como é que você vai plantar um negócio lá? Vai vingar? Não vai. Então, assim, é preciso curar, é preciso transmutar, é preciso transformar. Entende? E é isso que está acontecendo aqui. Uma vez que isso acontece através do saber-se, né? Então, estabelecendo um plano de ação, né? Estabelecendo um planejamento, sabendo para onde eu quero ir. Então, já passei dessa fase do planejamento, já sei o que eu quero, estou decidida, estou decidido, né? Soltei aquilo que estava me prendendo, que estava me impedindo de viver, de descortinar o mundo como eu quero ver, com os meus olhos, com a minha, sob a luz da minha consciência, que é algo que eu sempre falo para vocês. Pense, não seja pensado. Pense, não seja pensado. De novo, pense, não seja pensado. Jamais permita que alguém pense por você. Avalie sempre, senso crítico sempre. Todas as vezes. Quando? Todas as vezes. No trabalho, em casa, em tudo que você olhar, tudo. No livro que você lê, filme que você assista, tudo, o tempo todo. Mente atenta. Mente atenta. Assim como o Jiddu Krishnamurti falava, uma mente que está atenta a tudo que se passa ao seu redor. É uma mente que está plena das suas capacidades, é uma consciência expandida. Tá bom, meus queridos? Então aqui vem para vocês realmente sobre essa questão de que curou, transmutou, a vida começa a fluir. É o desabrochar da lótus, né? Começa a fluir, as coisas começam a acontecer, começa a andar. Então aqui um momento para vocês realmente de abertura, de brilho pessoal, de sucesso nos vossos empreendimentos, falando também de vitalidade, de disposição. Momento super favorável para vocês estarem se sentindo cheios de tchatcha, né? Tem a música cheia de charme, né? Então aqui é cheios de tchatcha. Tá bom, meus queridos? Então é sobre essa energia, sobre essa disposição para vocês. E falando sobre essa questão de encontros, e que veio aqui falando, né? Você vai encontrar ajuda, auxílio em lugares, em situações, né, de forma muito inesperada. É aquilo que assim parece ser inesperado, mas na verdade é mais do que esperado, né? Então aquela frase de Henri Poincaré, um matemático francês, que dizia: o acaso nada mais é do que a medida da nossa ignorância. Então, não existe o acaso. Então, aquela pessoa que chega para você, a leitura que você compartilhou, exemplo, né? Com aquela pessoa amiga, aquela pessoa querida, ela fala: meu Deus, aquilo me ajudou muito. Aí depois até escreve aqui para mim se você recebeu esse vídeo de um compartilhamento. Eu vou ficar muito feliz de saber que eu ajudei de alguma forma, que eu contribuí positivamente de alguma forma para te trazer, né, um pontinho de luz nessa sua super consciência que já brilha muito, 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 né? Então, assim, que eu seja essa centelha, né, essa chispa pequenininha, mas que ajude você a uau, né, a ver o tamanho da pessoa linda, maravilhosa que você é, da vida linda e maravilhosa que você tem a viver, não é, meus queridos? Então, é sobre isso, não é? Então, é esse momento para vocês, tá? Caminhos abertos, as coisas fluindo, mas por quê? Porque houve toda uma questão aqui de purificação e de soltar aquilo que está ofendendo você. E aqui me traz essa sensação de bolha, né? Então, assim, do limite, né? Aqui dentro eu estou progredindo e muito em conexão com a consciência, né? Então, aqui dentro desse espaço eu estou avançando e aqui eu não vou permitir nenhum tipo de interferência. Nenhum tipo de interferência. Tá? E vale também sobre aquela questão, né? Falei do Jiddu e ele falava muito sobre isso, né? Sobre o renascimento, sobre nascer para uma nova vida. E muitas vezes a gente pensa que a gente tem que fazer a passagem para que isso aconteça, né? Não! Podemos nascer quando? Em qualquer momento. Podemos nascer. E o que que nasce? Né? Nasce a consciência. O que desperta. O que acorda, o que brilha. A nossa consciência, a superconsciência. Tá bom, meus queridos? Uau!
Que leitura para vocês, hein, Câncer? As vossas leituras são um show, né? É a coisa mais linda. Eu gosto demais. É uma alegria sempre fazer a leitura para vocês. Mensagens profundas, mensagens fortes, são sempre imbuídas de muitos ensinamentos, de muitas mensagens que realmente nos fazem refletir sobre diversos pontos das nossas vidas. Uma mensagem que vale para todos nós, de todos os signos. Todas as vossas leituras realmente são extremamente gratificantes de fazer e são mensagens realmente muito, muito, muito edificantes. Realmente derivam de uma sublime consciência, com toda certeza. Tá bom, meus queridos? Eu tô muito feliz. Espero que possa estar trazendo um sorriso aí para vocês, tá bom? Vamos lá, eu vou tirar uma mensagem com este oráculo que ele traz, gente, códigos de luz, tá? E aí depois eu vou tirar uma mensagem para vocês com os círculos de luz. Então aqui são códigos de luz e depois eu vou tirar círculos de luz para a gente fechar essa mensagem linda de vocês. Signo de Câncer. O que mais eles precisam saber? Ai, meu Deus. É incrível, né? E assim, eu falo pra vocês que é uma coisa doida, né? Não sei, alguma coisa tá falando pra eu olhar o que tem aqui. Olha. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Não, e ainda tem... Eu falo pra vocês que é uma coisa assim, é incrível, né? Eu indo guardar o deck e alguma coisa. Vira. Enfim, eu falo pra vocês que é incrível a sincronicidade, né? Todas as leituras isso acontece. Todas as leituras isso acontece. Eu até fiquei assim, chocada com as mensagens das cartas do tarô quando eu tirei, porque eu falei, misericórdia, muito assim, né? Pá! Né? Muito, muito, muito perfeito. E aí, sempre isso vem na minha mesa, né? Eu sou muito abençoada, graças a Deus, porque sempre vem uma conectando com outra, parece tricô, sabe? É o ponto, o crochê, é perfeito, sabe? É tudo casado, é tudo perfeito. Para você que tá chegando aqui no canal, você sempre vai ver isso, tá bom, gente? Realmente é obra de Deus, né? Eu só tenho que agradecer a Deus e a você pela sua presença, tá bom, meus queridos? Olha só que interessante, 7, 62, 8, né? Na redução se transforma no 8. E olha só que legal isso. A última carta, né, trazendo esse passo a passo. E a primeira carta é exatamente a energia do 8. E aí o 8, gente, ele tem, que não veio nenhum número 8 aqui. Mas tem o 8 aqui na Lemniscata. Então assim, o 8, né, assim em pé, o 8, quando você deita ele, assim, ele se transforma o quê? No símbolo do infinito, na Lemniscata, né? Então aqui me trazendo sobre essa infinitude, sobre esse movimento para onde? Para onde tem a sol é para lá que eu vou. Para onde tem alegria, para lá que eu vou. Para onde tem expansão, para onde tem progresso, para onde tem a fluidez, para onde tem boas pessoas, encontros gostosos, pessoas queridas, pessoas que enxergam a minha luz. Entende? É sobre isso. Onde eu vejo que, né, é claro que eventualmente a gente vai ter que lidar com alguma coisa ou outra. Isso faz parte da vida, né? Nem sempre tudo vai estar aquele mar de rosas. Mas eu estou dizendo que a consciência voltada para isso. E aí, quando acontecer qualquer coisa que seja antagônico a essa conduta interna, você, opa, aqui não, entende? Então, assim, é tudo muito perfeito, né? Vocês percebem que os números, né, vêm de forma perfeita. Vamos ver o que veio aqui? E aqui, olha só que lindo, energia do 38, que traz a energia do número 11, a frequência de Mestre Saint Germain, Lord Melquisedeque. Então, vou fazer com vocês o decreto que eu falei, tá? E depois a gente ainda tem o nosso mantra anual. Então, vamos lá. Essa carta diz assim, cultivando a resiliência. Fortaleça o... Aqui, gente, eu vou ter que traduzir. Esse inglês, ele me prega às vezes umas peças. Porque o inglês que ele traz como é
que eu posso dizer para vocês isso? Ele traz umas nuances, ele traz umas... esqueci o nome agora. Umas expressões, né? Como se fossem gírias, diria assim. Expressões idiomáticas. Oh, yes, lembrei. Então, ele traz, assim, expressões idiomáticas que são características da língua nativa, né? E que, quando a gente traduz, vira uma lambança, né? Perde aquele... perde o sentido. E esse inglês, ele é australiano. Então, assim, ele é um inglês um pouquinho diferente do inglês britânico, norte-americano. Enfim, cada língua tem a sua peculiaridade, né? Haja visto o nosso português, né? Do Brasil, que é diferente do nosso português de Portugal. Então, existem as peculiaridades e as expressões de cada região, né? De cada localidade. Então, aqui ele fala nesse sentido de cultivar a resiliência. E aqui, fortaleça o receptáculo, fortaleça a si próprio, né? Curando as rachaduras, curando as quebras. Então aqui tem como se fosse uma colinha, e imagina que é uma taça, é linda essa carta, imagina uma taça, e aí a taça tá rachada, claro, ofendeu a sua alma. E olha que perfeito, íntegro. Se o container, se o receptáculo, eu vou colocar com uma taça, se a taça está toda rachada, quando você for colocar um conteúdo, o que acontece? Vai vazar, vai sair por tudo quanto é rachadura, certo? Certo. Então, urge a necessidade dessa retomada de força e dessa reconstrução, desta renovação. Nesse movimento de cura interior, a gente vai curando, a gente vai como se fosse colando, como se fosse arrumando aquelas rachaduras, né? E é sobre aquilo que eu falei, de você aí sim olhar para aquela marca, olhar lá para aquela ruga ou para aquela cicatriz e falar assim, poxa, isso fez de mim quem eu sou, isso me constrói, não me destrói. Aquela marca, aquele ponto de virada na minha vida, aquele ponto desafiador, não me destruiu, me construiu. Entende a diferença? Então é sobre isso, cultivando a resiliência. E o que é essa resiliência, né? É a capacidade de cair N vezes e se levantar N vezes, quantas vezes forem necessárias, entende? E isso só nos faz fortes. E aí vem um pouquinho de persistência. Até que ponto você quer, entende? Porque se você quer, o quanto basta. E aí você vai, até quando? Até a hora que eu falar que sim, que tá bom pra mim. Só para a hora que fica bom, só para a hora que eu quiser. É você no comando, entende? Não importa o que os outros estão falando, basta o que você pense, né? Basta o que você pense. Então é a sua vida, não deixe que ninguém a viva por você, entende? Gente, tá combinando com a toalha, aqui tá coisa mais linda, né? Então cultive essa resiliência e fortaleça a sua taça interior. Fortaleça quem você é, a sua essência. Como? Fazendo a têmpera perfeita. E aí fica lindo isso, né, gente? Porque quando a gente fala sobre esse fortalecimento dessa taça, me vem os antigos mestres ferreiros e a sua sabedoria ao forjarem uma espada que é firme, forte, mas não é essencialmente rígida. Então é fogo e água, fogo e água, fogo e água, até que você chega na têmpera perfeita, no qual permite com que o material seja flexível, mas nem tão flexível, porque senão fica molenga demais. E nem tão rígido, porque senão o primeiro uso craquela todo, quebra, se desmancha, porque é deveras rígido. Entende? Então é sobre isso. Ai, que leitura linda. Tô sim em estado de graça. Bom, então nós temos aqui, deixa eu aproveitar essa energia para vocês, utilizando a energia do número 8, o 11 para vocês, e eu quero fazer com vocês, então, um decreto assim, super curtinho, tá? Que eu já tinha falado que eu ia fazer, e eu vou fazer com vocês. Vamos lá. Faça uma inspiração profunda aqui neste momento, solte o ar devagar.
Se você quiser, pode fechar os olhos, fique confortável. Relaxe, solta os ombros, relaxe os braços, as mãos. Fogo violeta, fogo violeta, fogo violeta, vinde atuai sobre a vida dos queridos e abençoados, regidos sob o signo de Câncer, que possam estar neste momento tendo as vossas vidas purificadas, transformadas pelo poder do fogo violeta que transmuta, limpa, purifica, energiza, revigora todo e qualquer tipo de energia densa, de ofensa, sendo transmutada em luz, amor, esperança, força, poder, coragem, equilíbrio, paz interior. Como sacerdotisa que sou, o decreto está feito e assim é. Faça uma inspiração profunda, solte mais devagar e assim é. Está feito. Yes. Vamos lá. E aqui esse verde lindo, né, gente? Combinando com esse verde aqui, o 7. E diz assim: ocupe o seu ser. Resida completamente dentro de onde? Do seu traje terráqueo espacial. E se una a sua alma em cada célula. Que lindo, né? Que lindo. Isso tem a ver com o quê? Isso tem a ver com a integridade. Lembra aquilo que eu falei sobre parecer que a gente vai ficando e a gente não se acha mais? É por quê? Porque às vezes parece que tá só o corpo e a alma foi dar uma volta. É ou não é? A sensação que a gente tem, que parece que a gente vai trabalhar e parece que é um boneco indo, né? A essência foi, sei lá, foi dar uma volta. Ou parece que você tá lá naquele relacionamento, mas parece que só tá a casca, né? Não tem mais essência, não tem mais chat ali, né? Então é sobre isso. Tá? Então, resida, ocupe plenamente, perfeitamente, né? Sinta esse ponto de coesão entre a sua alma, as suas células, né? Todo o seu traje terráqueo espacial. Tá bom, meus queridos? Nós somos seres espirituais, seres de consciência, seres de luz, vivendo uma experiência humana. É por isso que às vezes fica desafiador fazer este ponto de integralidade, né? Este ponto de coesão, este ponto de união, principalmente quando dentro de um cenário como esse, né? Que vem a partir dessa questão da alma, daquilo que realmente deixou você, né? Uma ofensa, alguma coisa assim. Isso nunca é agradável, né? Isso nunca é agradável, nunca é legal isso, né? E aqui a energia do número 862, essa carta é linda e ela traz uma afirmação, é um mantra, eu vou fazer com vocês, já já nós vamos fazer o mantra luz para o ano de 2025, eu não esqueci, yes. E aí vem aqui uma sentença, vem aqui uma afirmação. Trabalhando, gente, com a energia de chakra raiz. Então, nós temos aqui 4 chakras que estão sendo ativados. Nós temos raiz, que está localizado na base ali da nossa coluna, tá? Mais ou menos. Nós temos, que é nesse tom do vermelho, nós temos chakra cardíaco, Agnya Chakra e chakra da coroa, tá? Então diz assim: eu sou amada, ou eu sou amado, eu sou amor. Olha que lindo. Eu sou amada, eu sou amado, eu sou amor. Então, quero fazer com vocês este mantra. Vamos fazer juntos? Eu sou amor. Eu sou amor. E aí, se você quiser, você pode ainda deixar, vou fazer segurando, é muito linda essa energia. Você pode potencializar isso ainda mais. Eu sou o amor de Deus aqui e agora. Eu sou o amor de Deus aqui e agora. Tá bom, meus queridos? E assim é. Quando eu digo eu sou o amor de Deus aqui e agora, é para que a gente se lembre, e quando a gente faz um mantra, o mantra tem esse poder de dar essa ativação onde? Na nossa consciência, ok? Então, de que a gente se lembre de que
nós somos manifestações divinas, somos essas emanações energéticas neste aqui e neste agora. Então, eu sou o amor de Deus aqui e agora. Agora, já. Não é depois. Não é depois, é agora, já. Tá bom, meus queridos? Então, principalmente naquele ponto de, mas quando que eu vou começar essa mudança? Quando que isso vai acontecer? Não, agora. Tá bom, meus queridos? Aliás, a leitura de vocês, ela traz esse chat, né? As cartas estão vindo assim de uma forma muito precisa, muito contundente, né? Então assim, tá, e até o passo a passo. É passo a passo, gente. A mudança ela é feita passo a passo. Né? A gente não sai de um enovelamento para simplesmente sair voando, né? Assim, de uma forma figurada, é claro. Mas existe um processo, mas precisa começar. Se não começa, não vai. Né? Então, assim, tem que ter aquele ponto de partida, de observar, perceber e começar as mudanças a partir disso. E é exatamente isso que vocês estão fazendo. Tá? Então, começa com a auto-observação, o autoestudo, aí depois começa a perceber, opa, aquilo tá pesando, aquilo realmente tá me impedindo. Eu tô realmente, sabe, me perdi de mim, né? E aí a gente começa a fazer a dedicação nas coisas que a gente deseja, vai começando a definir limites e tudo mais, tá? Vai fazendo um planejamento na direção desta libertação, até que você possa seguir perfeitamente na direção daquilo que te ilumina, na direção daquilo que faz a sua luz brilhar. No melhor estilo, para onde tenha sol, é para lá que eu vou, ok? Vamos lá. Vou finalizar a vossa leitura aqui. Leitura linda, super emocionada, super energizada com esse chat todo que veio aqui para vocês. Espero que vocês possam estar sentindo toda esta energia, ok? E eu vou finalizar a vossa leitura, então, tirando círculos de proteção energética para vocês, escudos de proteção, para os queridos regidos sob o signo de Câncer, ou para aqueles que sentem no vosso coração que essa mensagem é para você. Se toca no seu coração, gente, é para você, independente de signo, de posição no mapa, essas coisas assim, ok? Vamos lá. Vou deixar bem bonitinho. Vou deixar essa aqui. Aquele momento em que a mesa tem que ficar super arrumadinha. Essa aqui. Vamos lá. Signo de Câncer. O que mais eles precisam saber para este momento? Fundo do deck. Olha isso. Vamos lá. Vou começar... Ai, meu Deus, vocês não sabem o que vieram aqui, gente. É pra fechar a mesa, assim, aquela cereja do bolo, sabe? Olha o que veio aqui. Oh, my goodness, eu vou deixar pra falar por último essa carta. Meu Deus do céu. Eu só tenho que agradecer. É muito especial. É muito, muito, muito especial. Olha isso. Ai, que lindo. Vamos, eu vou começar com essa aqui. Bom, olha só que interessante. Vocês sabem que as leituras aqui do canal são leituras atemporais. O que quer dizer isso, Anne? São leituras que é para quando o vídeo chega até você. Ou de repente você tá aqui, tá olhando o canal, tá vendo as playlists e tal, e você simplesmente olhou e falou assim, eu vou assistir esse vídeo aqui. E tchum, clica, né? E se conecta com a mensagem. É para esse momento, entende? Então, é para todos os momentos das nossas vidas. Então, são ensinamentos, né? Todas as mensagens trazem ensinamentos. O tarô, gente, é vida. O tarô é vida, é sobre a história das nossas vidas. É sobre o caminho, a jornada. Tanto é que é tido como a jornada do herói, né? A jornada do herói. Então, olha só que interessante. A gente ainda estamos no inverno. Ainda não terminou o inverno, certo? Então, olha só que interessante o que veio aqui.
mesmo que sejam leituras atemporais, né, acaba pegando um pouco da energia daquele momento. Olha só isso. Com paciência e esperança, a paciência daquilo que eu falei do passo a passo. O escudo prata abençoa a alma com a sabedoria do inverno. Olha isso, gente. Calmaria, quietude, descanso para a reorganização interna e o sucesso. Perceba como num ano que pede, principalmente por conta da força do eremita, e em todos os momentos das nossas vidas, né? A gente vai passando, não é só porque vibrou naquele ano que no próximo ano não vai ser necessário. É necessário. O movimento do olhar interior se faz necessário para uma vida de sucesso, senão é lambança. Senão é lambança, né? Então, assim, o autoestudo, conhecimento de si. Então, a energia do inverno, esse movimento mais introspectivo, de organizar aquilo que estava desorganizado. É exatamente o contrário daquilo que é integral. Aquilo que é integral está unido, está coeso. Aquilo que está desorganizado está uma bagunça, como eu falei, partes, né? E aqui, olha só, né? Exatamente a colinha aqui que vem, né? Para reorganizar, né? É esse aqui. Residindo e ocupando o ser de forma integral. Ou seja, aquele movimento de eu não tô me conectando mais nada com nada, já não sei mais, eu tô indo, mas não sei mais onde eu tô, no meio dessa história toda, entende? Porque a gente parece que se perde de si, né? Então é perfeito essa carta, perfeita, tá? Linda demais. Vamos lá. Essa carta aqui linda, ela diz, a minha alma, gente, até o desenho, olha os raios e aqui também, né? Olha isso, é muita perfeição, né? A minha alma irradia confiança e potência criativa para completar o meu propósito sagrado. Olha isso, gente. Propósito sagrado. A sua vida é a sua maior bênção. A sua vida é o exercício da convocação suprema, da convocação de Deus. E esse é o propósito das nossas vidas. Cada um dentro do seu dom, cada um dentro da sua habilidade, cada um dentro da sua missão, que é sua, única e exclusivamente sua, ok? Eu curo na alegria. Que energia maravilhosa, né? Eu curo na alegria, eu curo na leveza, e é exatamente essa energia do sol, né? Essa energia revigorante, essa energia que nos abastece de chacha, de movimento, de disposição, né? Lindo, perfeito, gente, perfeito. E para a gente fechar essa mensagem que realmente vem de um plano elevado e eu me sinto muito honrada de poder entregar um vídeo, uma mensagem nesse teor, neste nível de luz. Eu fico muito, muito feliz. Então, para fechar, é a cereja do bolo. Olha o que vem aqui. 11/11. E eu fiz o decreto com vocês, hein? Orações atendidas. 11/11. Orações atendidas. 11/11. Orações atendidas. 11/11. Orações atendidas. 11/11. Orações atendidas. É ou não é a coisa mais linda? Então, meus queridos, falando sobre esse movimento de orações, né? É sobre o clamor da nossa alma. É sobre realmente essa conexão. Esse movimento de conexão com o nosso espaço sagrado. Quando a gente estabelece essa conexão com o divino, com Deus que habita dentro de nós, né? Realmente, a gente vê que a vida passa a ter um outro significado quando a gente toma posse do nosso propósito e a gente solta tudo aquilo
que era uma ofensa e que se transformou num peso para as nossas vidas. Tá bom, meus queridos? Câncer, que leitura linda! Eu vou fechar fazendo o nosso mantra luz para o ano de 2025. Se você já conhece, escreve aqui embaixo nos comentários. Para você que não conhece, vem comigo e vamos juntos fazer este mantra agora, neste exato momento. E o mantra é o seguinte: eu celebro a minha vida, eu celebro as minhas conquistas, eu celebro a minha vida, eu celebro as minhas conquistas, e eu decreto está feito e assim é. Tá bom, meus queridos? Então convido você a ser mais um elo nessa nossa corrente do bem maior, tá? Realizando este mantra todos os dias de manhã, assim que você levantar, assim que você despertar. Pode fazer juntamente com os mantras desta leitura que nós fizemos e pode fazer também com os mantras da leitura anual, tá? De 2025, caso você esteja olhando a leitura de vez em quando, né? Nós já passamos do meio do ano, então se você trouxe já como base para o ano os mantras de 2025, pode fazer esse pacotão de luz, só vai ajudar, só vai iluminar a sua vida. Tá bom, meus queridos? Então, escreve aqui embaixo, ativa essa energia e leve com você estes mantras de poder. Tá bom, meus queridos? Câncer, tô super emocionada. Espero que essa energia radiante, luminosa, possa ter chego aí no seu coração como um sopro suave, trazendo luz, amor, esperança, fé renovada e muita inspiração. Câncer, se você gostou deste vídeo, dê o seu curtir, compartilhe com quem você ama, se inscreva aqui no canal e ative o sininho para você receber todos os avisos sobre os vídeos novos postados. Também convido você a acessar, visite lá o nosso site, tá bom? Aparece aqui embaixo no vídeo, tá aparecendo agora aqui para vocês. Tem o link também na descrição e fixado aqui embaixo no primeiro comentário. Eu vejo você também lá no nosso site. Câncer, nunca, nunca, nunca se esqueça de que você veio aqui para viver uma vida extraordinária. Então, brilhem, meus queridos! Yes! E assim é! Eu sou Anne Marques e desejo a você, Câncer, as infinitas bênçãos da luz crística de ouro nas vossas jornadas, aqui, agora e por todo o sempre. E assim é! Eu vejo você, Câncer, na sua próxima leitura. Até breve! Tchau, tchau!